Antes de iniciarmos com a história sobre a morte dos pais de Virgulino, é importante lembrar dois fatos importantes que contribuíram, direto ou indiretamente, na trágica morte de José Ferreira. O primeiro deles é esclarecer uma mentira contada de que Lampião entrou para o cangaço depois da morte do seu pai pela polícia. Lampião e seus irmãos, Antônio e Levino, tornaram-se cangaceiros antes da morte de sua mãe, Maria José Lopes, e de seu pai, José Ferreira dos Santos. Os irmãos Ferreiras participavam de grupos de cangaceiros desde agosto de 1920. Aliás, a morte de Zé Ferreira se deu justamente após assalto realizado por Lampião à cidade alagoana de Paricônia. O segundo fato foi a prisão de João, irmão de Lampião, que nada tinha a ver com as confusões da família. Seu cárcere provocou muita dor de cabeça, sendo solto somente depois que Virgulino e os irmãos ameaçaram incendiar a cidade de Água Branca caso não soltassem João. O comissário Amarílio Batista, depois de tamanha pressão, acabou cedendo e soltou o rapaz. Depois do ocorrido com João, José Ferreira, pai de Lampião, chegou à conclusão de que teria de se mudar mais uma vez. Já era a terceira vez que se mudava para fugir de confusões. Ele, a mulher e João iriam procurar outro lugar, fosse onde fosse, onde a família pudesse estabelecer-se. Enquanto isso, Antônio, Levino e Virgulino levariam as crianças para algum local seguro e depois deveriam continuar com os trabalhos de almocrevaria. Naquela mesma noite, saíram de casa os filhos mais velhos com as irmãs e as crianças com destino à Baixa Verde, em triunfo. José Ferreira foi acertar as contas com o proprietário do sítio. Manuel Francelino, compadecido com a situação do amigo, sugeriu que José Ferreira mandasse seus filhos mais velhos embora e fosse com sua esposa, Dona Maria, e as crianças para a casa do pai dele até decidirem onde morar. José Ferreira aceitou a sugestão. Como tropeiro, já se arranchara várias vezes na casa do velho senhor Fragoso, dono da fazenda Engenho, dali a algumas 3 léguas, entre Santa Cruz do Deserto e Mata Grande. Embora fosse perto, a fazenda Engenho tinha a vantagem de ficar no município de Mata Grande, cujo delegado era seu amigo. Ao alvorecer do dia 30 de abril, sábado, os 3, José Ferreira, a mulher e João, deixaram a fazenda Olho d'Água de fora e puseram-se na estrada, em direção a Mata Grande, levando no lombo de um burro os parcos pertences que restavam. José Ferreira nunca imaginara chegar a uma situação como aquela, tendo de viver fugindo de um lugar para outro. Com as mudanças tinha perdido tudo, mas estava conformado. Era Deus que queria assim. No entanto, desta vez havia um problema a mais. Sua mulher estava muito doente. Logo na saída do sítio Olho d'Água de fora, ela voltou a ter um daqueles desmaios que vinham acometendo de vez em quando. Passou alguns instantes desacordada, à beira do caminho. Quando Dona Maria Lopes deu sinal de melhora, prosseguiram a viagem. Por volta do meio-dia, chegaram à fazenda Engenho, ao lado do serrote da Castanha, onde foram recebidos alegremente pelo senhor Fragoso e sua esposa, Dona Totônia. Senhor Fragoso já sabia do problema que o amigo estava vivendo. Cedeu para o pobre José Ferreira uma casa desocupada em sua fazenda. Senhor Fragoso deixou de informar um fato grave. Um filho seu havia cometido um crime de morte e estava sendo procurado pela polícia. Depois de instalados ali, José Ferreira foi a Mata Grande comprar mantimentos. João foi soltar os animais no pasto. Dona Maria Lopes armou redes e foi falar com Dona Totônia, a fim de estabelecer amizade. Estava acocorada, conversando, quando se sentiu mal. Alguém correu à procura de João. João voltou do pasto correndo. Quando chegou, a mãe estava morta. Um morador montou um cavalo e disparou pela estrada de Mata Grande, indo alcançar José Ferreira a meia légua da fazenda. José voltou em cima do rastro, desesperado, sem saber o que fazer. Mandou um mensageiro avisar os filhos, dando indicações de como poderia encontrá-los. Virgulino e os outros irmãos estavam preparando-se para viajar para a Baixa Verde,
quando receberam a notícia e foram imediatamente para a fazenda Engenho. Fizeram sentinela a noite toda, com muito choro e lamentação. Uma mulher rezou o ofício das almas. No dia seguinte, domingo, pela manhã, o corpo de Maria Lopes foi conduzido numa rede pelos filhos, que se revezavam no caminho, para ser enterrado no humilde cemitério de Santa Cruz do Deserto, ao lado da capela. Na hora do enterro, além da família, estavam presentes Sr. Fragoso, sua esposa e pessoas conhecidas de Santa Cruz e adjacências. José Ferreira, depois de tanta coisa ruim sucedida, uma atrás da outra, perdera o gosto pela vida. Sentia-se no último grau do desamparo, no limite extremo do sofrimento e da humilhação. Voltou do enterro da esposa cabisbaixo, sem saber o que fazer. Com destino final para a Baixa Verde em Pernambuco, José Ferreira estava apenas de passagem na fazenda Engenho de seu amigo Sr. Fragoso. Mas de lá não poderia continuar a viagem, pois estava esperando Zé Dandão, que tinha viajado com a tropa de burros para a Bahia. Caso se desencontrassem, seria um transtorno a mais. Por isso, ele e João continuaram no engenho. Os outros filhos foram para o brejo da Baixa Verde em Pernambuco, onde tinham parentes. José Ferreira e João iriam depois juntar-se a eles. Pressentindo que a polícia apareceria a qualquer instante, José Ferreira vivia sobressaltado. À noite, ele e João fechavam a casa e iam dormir no mato. Como Zé Dandão estava custando a voltar, José Ferreira resolveu que o melhor seria ir para o outro lugar. Quando Zé Dandão voltasse, Sr. Fragoso informaria a ele como encontrá-lo. Nesse intervalo, chegou a Matinha de Água Branca uma volante comandada pelo sargento José Lucena à procura de criminosos que participaram do assalto à cidade de Pariconha, no estado de Alagoas. Lampião e seus irmãos eram acusados de participarem do assalto. A volante foi informada por um matuto que na fazenda Engenho, Sr. Fragoso tinha um filho criminoso e que em uma das casas estava ranchado um homem chamado José Ferreira. Sargento Lucena concluiu que, se José Ferreira estava lá, seus filhos também estariam. Como estava anoitecendo, decidiram deixar a diligência para outro dia. Ao amanhecer do dia 18 de maio de 1921, a polícia chegou de supetão na fazenda. Coincidentemente, aquele era o dia em que José Ferreira ia sair da fazenda. Já tinha externado a Sr. Fragoso o agradecimento por tudo quanto fizera para diminuir seu sofrimento. José Ferreira já tinha ajudado a tirar o leite das vacas. Estava debulhando o milho no alpendre da casa para dar aos burros. E João tinha ido ao pasto pegar os animais. Foi então que a polícia chegou. Não houve nenhum diálogo. Não foi feita nenhuma pergunta. Os soldados simplesmente cercaram a casa onde José Ferreira se encontrava e abriram fogo. José Ferreira ainda conseguiu entrar na casa para proteger-se, mas os soldados entraram atrás. Ele foi agarrado e executado sumariamente. Ao escutarem os tiros, as pessoas que estavam na sede da fazenda foram ver o que estava acontecendo. Na frente iam Sr. Fragoso e o seu irmão Zequinha. O sargento Lucena, sem saber e sem perguntar quem eram, mandou abrir fogo, matando o Sr. Fragoso e o seu irmão Zequinha. Sua esposa e filha, que vinham a certa distância, ficaram feridas. Como a terceira casa estava fechada, os soldados arrombaram a porta, encontraram o filho de Sr. Fragoso e mataram-no. Em seguida, saquearam a fazenda, levaram tudo o que lhes interessava e destruíram o que não quiseram ou não puderam levar. João estava no pasto procurando os burros quando escutou os tiros. Sem saber o que estava acontecendo, escondeu-se no mato. Mais tarde, foi cautelosamente ver o que tinha ocorrido. Só via gente chorando. Quando entrou na casa, viu o corpo de seu pai num canto, todo ensanguentado, morto. A volante tinha ido embora. Um morador foi a Mata Grande avisar as autoridades locais o que tinha ocorrido no engenho. O subdelegado Maurício Vieira de Barros foi pessoalmente verificar o fato, providenciou socorro para os feridos e cuidou do sepultamento dos 2 mortos. José Ferreira tinha 49 anos. Foi enterrado ao lado da mulher no cemitério de Santa Cruz do Deserto. No sermão da missa dominical,
o vigário de Água Branca, padre Epifínio Moura, proferiu uma frase que se tornaria profética: "Esse crime vai trazer muita desgraça para o sertão."